Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este nosso programa. Quero desde já saudar cada um de vocês que nos acompanham aqui por este meio, por este canal de comunicação, por este veículo tão abençoado que pode chegar até a sua casa e podemos passar aqui algumas horas, alguns minutos, né? Estamos no mês de outubro, o mês da padroeira do Brasil. E o Evangelho de hoje proposto para a nossa 20ª semana do domingo do tempo comum, a liturgia de um Evangelho que considero um dos Evangelhos mais lindos da Palavra de Deus. Se trata do cego Bartimeu, o filho de Timeu, porque a palavra Bar significa filho de. Não seria necessariamente o nome dele, e sim está indicando que ele é filho de Timeu. E a história muito bonita. Tem algumas passagens bíblicas que consideram como filé mignon, não é? É como se você fosse algum churrasco e você pegasse a melhor carne e que você tivesse todo um cuidado para você não estragar essa carne, que pudesse prepará-la bem, para que pudesse extrair todo o sabor que ela tem, né, desse churrasco. E no caso dessa palavra, eu considero uma das melhores carnes e vou ter todo o cuidado possível, toda a delicadeza para que eu possa conseguir então levar até você uma boa mensagem, porque a mensagem é muito profunda, uma bela de uma catequese, porque quando se trata da questão da cegueira, em toda a Bíblia, a Palavra de Deus, se trata muitas vezes da nossa caminhada, né? Veja que alguns cegos, né, algumas outras passagens bíblicas, um outro cego que Jesus curou, é aquele que colocou barro, né, fez com a saliva, que é o hálito de Deus, aquilo que dá a vida, né? O hálito de Deus deu a vida ao homem, né? O sopro do Espírito que animou, que deu ânima, que deu alma, que deu corpo, né? Aquele objeto inanimado. E depois ele aos poucos foi tendo uma visão, via meio turvo, depois começou a enxergar com clareza. Significa a nossa caminhada de fé. Deus é algo que não se vê, Deus é algo que a gente se experimenta, Deus é algo que a gente tem uma experiência na nossa vida. Então é comparado com a cegueira. A fé é a luz que ilumina nossos olhos, nossos passos, faz com que a gente aos poucos sinta essa presença magnífica, essa presença amorosa de Deus. Mas olha só, vamos nos ater à passagem de hoje, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Vamos ouvi-lo? Sempre que o homem dê um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida. Porque fé transforma, preenche. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou então a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então muitos o repreendiam para que ele se calasse. Olhando um pouquinho para esse evangelho de Marcos, olhando para a figura do cego de Jericó, nós vemos que é muito interessante que primeiro eu gostaria de fazer um paralelo com a cura daquela senhora que sofria com uma hemorragia muito grande, com fluxo de sangue, e que essa senhora ela se deslocou da sua casa até o local onde Jesus estava passando. Assim também o grito deste cego, do Bartimeu, ele grita, e olha, não é um grito tímido não, é um grito com muito alto, tanto que chega a incomodar e que as pessoas pedem para que ele se cale. Ninguém pede para que o outro se cale se ele está falando baixinho, se ele não está gritando. Então ele gritava, incomodava. Isso é muitas vezes a nossa forma de chamar a atenção de Deus, a nossa oração. Então veja como que a gente precisa ter esse movimento, né? A gente precisa se deslocar. As pessoas muitas vezes estão em dificuldades, mas muitas vezes se esquecem de rezar. É muito importante a oração. A oração nos ajuda muito. Então é preciso lembrar que o milagre é tomar posse de uma bênção, de uma graça que Deus está pronto a nos dar. Deus sabe que nós estamos precisando, mas poucos rezam. As pessoas hoje estão passando por necessidades, as pessoas estão sofrendo, mas poucas pessoas têm a coragem desse cego de reconhecer que nós vivemos da misericórdia de Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje nós possamos rezar, possamos hoje dizer com clareza, com alegria em nosso coração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante que depois há um outro deslocamento, um outro movimento. Você sabe que a fé é um caminhar com Deus. Precisa ter esse movimento. Tem pessoas que viviam uma vida tão ruim, cheia de desgraças, de problemas, bebida, alcoolismo, né, no caso, ou drogas, ou então uma vida bagunçada, uma vida de ponta cabeça, cheia de dificuldades. E de uma hora para outra ele decide abraçar a graça de Deus. Tem pessoas que a conversão acontece assim, né? Ela, no ato, ela diz: vou mudar a minha vida. E enquanto que outros é um caminhar lento, mais progressivo. Tudo tem o tempo de cada um. Então é bonito olhar aqui que ele grita, ele chama. Eles chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. E Jesus disse: que quereis que eu te faça? O cego respondeu: mestre, simplesmente que eu veja. Olha só, até interessante que um paralelo aqui na questão em que a multidão tenta calar. Você já parou para pensar que quando você está caminhando com um processo tão bonito de conversão, muita gente tenta calar aquela voz, às vezes até aquela voz que diz assim: o que adianta rezar? Você já rezou, você já pediu isso e Deus não te deu. Você deveria parar de rezar, porque você deveria parar de ir à missa, você deveria parar disso ou aquilo, porque isso não está adiantando. São as vozes que tentam nos calar, mas ele insistiu. E aí Jesus disse: o que quereis que eu vos faça? Lembrando que o milagre não é assim, algo que vem na hora que a gente quer. Mesmo porque o milagre é simplesmente, na época de Jesus, para realmente atestar a veracidade
do messianismo de Jesus. Os milagres eram apenas um sinal, tanto que era chamado no Evangelho de João de sinais. É um sinal que aponta para Deus. O milagre em si não resolve nossa vida, em si não é um fim. Porque é o seguinte, para que nós vamos seguir a nossa fé? Por que a gente tem que enxergar? Por que a gente precisa ver? Precisa ver com clareza que muitas vezes a gente está caminhando, mas a gente ainda não enxerga bem. E quando a gente tiver claro mesmo a nossa razão, a nossa visão, a nossa fé, a gente vai poder entender então que a gente está caminhando para o céu. Então por isso que não adianta a gente receber milagre aqui, parar de caminhar com Deus, parar de caminhar com a multidão. A multidão simboliza a nossa comunidade. Olha só, um pouquinho mais aqui o Evangelho. Então no mesmo instante ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho junto com a multidão. A multidão é a comunidade. Não adianta nada você ter uma fé intimista. Eu rezo com meu Deus aqui em casa e nós estamos resolvidos. Não precisa de comunidade, não. Meu irmão, você continua tão cego, porque não é dessa forma que Deus desejaria que você o visse. Você tem tido uma visão distorcida de Deus. A visão correta é que Deus caminha sempre com a sua comunidade, com os apóstolos. Veja, lembra de Tomé? Quando Tomé, ele na ressurreição, depois que Jesus ressuscitou, ele disse, cadê o Tomé, né? Tomé não estava com eles no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Tomé não estava com eles. Então Jesus disse, cadê Tomé? Tomé não estava com eles, foram atrás buscar Tomé e Tomé começou a participar da Assembleia novamente. Então você também, esse é nosso convite para que você continue firme na fé. Não é porque você está na igreja que você tem ainda uma visão clara. A fé, ela não acontece do dia para a noite, é uma caminhada com Deus e que você continue firme, sempre gritando, clamando que nós vivemos da misericórdia, tá bom? Fique um pouquinho com o terço que a gente rezou lá em Aparecida, com o pessoal do Terço dos Homens. Foi um encontro que aconteceu, já uma gravação, já um pouco antiga, né? Quando a gente vai ver que o pessoal está sem máscara, quando a gente teve um encontro do Terço dos Homens, em Aparecida. Então que você fique com esse terço, lembrando no mês de outubro que a padroeira do Brasil possa realmente tê-lo sob baixo de seu manto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, dê sobre vós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixe de adquirir nossa rifa deste carro, um Prisma 2018. Já o final do ano está aí, está pertinho, nós estamos aí, tem novembro, dezembro, 2 meses só. E você pode ficar sem esses números, porque números contados pela Loteria Federal tem que ter um determinado número, né? Então, nós temos esses números que as pessoas que forem nos ajudar serão contemplados então com esse carro aí no final do ano, para você realmente fazer uma viagem com a tua família, quem sabe em Aparecida, né? Tá bom? Que Deus abençoe, tchau, fique com Deus. Que Deus abençoe. Acompanhe a programação A Voz de Fátima, aos domingos e segundas-feiras, às 7h30 da manhã, aqui na TV União.